E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal Investir a Maratona. Friaca aqui em Florianópolis, provavelmente onde você está também está muito frio. E domingo a gente vai fazer conteúdo sobre investimento no exterior. Então, hoje eu quero dar uma noção, uma proporção para você de tamanho de mercado. O intuito de eu mostrar isso para você e mostrar também alguns exemplos na segunda etapa desse vídeo é para você entender a importância de, se você ainda não começou a investir no exterior, pensar nisso ainda hoje. Então é essencial você ter essa noção de proporção, de tamanho de mercado, o mercado que você está deixando de fora ao não estudar um pouquinho mais, se aprofundar para poder alocar o seu capital nessas empresas. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso, você tem um acesso muito simples e os custos de você fazer isso também são muito baixos, como vários vídeos que eu fiz aqui no canal sobre esse tema. Então, praticamente torna impossível você, que é um investidor, que tem essa prática de acumular patrimônio, não ter um pedaço, uma fração do teu patrimônio alocado num mercado que atua no mundo inteiro. Então é muito importante que você tenha essa noção. Então é isso que eu vou trazer aqui para você hoje. Então, pensando com a cabeça de empresário, é praticamente você largar a mão de um mercado gigantesco, de uma fatia de mercado gigantesco. Então você tem um supermercado e você não quer atender o mundo inteiro, só quer atender o seu bairrinho, certo? Então você, como investidor, como sócio das empresas, do seu patrimônio aí que você está construindo, tem que também alocar capital no exterior. E para corroborar essa visão, para você ter noção, para você ter uma perspectiva do que eu estou querendo dizer, então aqui alguns números que vão te deixar chocados, né? Então, o mercado mundial, vamos comparar o mercado americano com o mercado brasileiro. Então, para começo de conversa, NYSE e Nasdaq. Lá fora, a gente tem duas grandes bolsas, certo? Então, duas grandes bolsas. O que está se tornando até uma concorrência para a própria B3, a única bolsa que a gente tem aqui no Brasil, porque, obviamente, a concorrência gera custos menores. Então, algumas empresas brasileiras, por exemplo, já estão querendo abrir capital direto lá na NYSE e na Nasdaq. Um exemplo é a Stone, um exemplo é a XP, certo? Que abriu diretamente nessas bolsas, né? Além de estar no maior mercado do mundo, também existe concorrência. E aqui no Brasil a gente tem B3. Então, primeiro ponto, duas grandes bolsas lá nos Estados Unidos versus uma aqui no Brasil. Outro ponto, né? Tamanho de mercado, ou seja, todas as empresas que compõem, que estão lá prontas para ser compradas por você, um investidor, né? Você pode comprar uma fatia das empresas. Qual é o tamanho, o valor de todas essas empresas somadas lá nos Estados Unidos? O tamanho de mercado é de 45,2 trilhões de dólares. Então, 45,2 trilhões de dólares, tá? É uma monstruosidade o tamanho do mercado lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, qual é o tamanho, né? 1,12 trilhões de dólares. Então, todas as empresas somadas da Bolsa Brasileira, 1,12 trilhões de dólares. Então, o que isso representa no mundo inteirinho? 55,9% do mercado mundial, das bolsas mundiais. Então, mais de 50% do mercado está lá nos Estados Unidos. E se você não está investindo lá, você está fora dessa fatia de mercado gigantesca. A proporção do Brasil é aproximadamente aí 1%. Então o Brasil representa 1%. Você está investindo aqui? Ótimo, você é um investidor de 1% do potencial do mercado mundial. Então, olha as possibilidades que te abrem ao você atuar nesse mercado, de 55,9% do mercado. E aproximadamente você tem mais ou menos 6 mil empresas listadas somando a NYSE e a Nasdaq nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, aproximadamente 349 empresas. Então, gente, o que eu quero mostrar aqui, e eu vou mostrar na segunda etapa do vídeo, que é comparativo entre empresas do mesmo setor. Então, eu vou comparar para vocês Magazine Luiza versus a Amazon. Magazine Luiza, a maior empresa brasileira, versus a Amazon, a maior empresa do mundo. Eu vou mostrar para vocês Itaú, o maior banco brasileiro, versus JP Morgan. Tá? Então, eu vou mostrar 3 exemplos e o último você vê se você ficar até o final do vídeo.
Então, na segunda etapa do vídeo, fique com esses comparativos e também eu vou mostrar onde eu busquei esses números, que é o Statista, um site bem bacana que você pode estar usando também para algumas curiosidades. Turma, então eu vou mostrar para vocês um site muito legal, que é o statista.com, onde eu peguei aquelas informações, tá? E tem estatística aqui para tudo que é gosto, tudo que é jeito. Então, quando a gente quer saber alguma coisa aí, então aqui é as principais bolsas de valores nas Américas. Então a gente vê a Nasdaq aqui em número de companhias listadas, né? Nasdaq com 2.987 e a NYSE com 2.873, somando as duas dá quase aqueles 6.000 que eu passei lá no começo do vídeo. E aqui 349 empresas listadas na Bolsa Brasileira. Pode ser que tenha alguma divergência aqui, mas é pequena. Quando a gente vem aqui, tamanho de mercado, né, comparado com o mundo inteiro, então Estados Unidos, 55,9% da Bolsa Mundial, né, em 2021, Japão 7%, China 5%. Né? O Brasil aqui, se a gente for ver, nem entra aqui na estatística, mas está a cerca de 1% ali pelo valor que a gente identificou. E o último número que eu peguei daqui foi, né, o tamanho desse valor, de valor de mercado mundial aqui. Então, as maiores bolsas, né, qual é aí o valor das empresas listadas. Na NYSE 24,4, mais a Nasdaq 20,47, onde a gente chegou lá nos 45,2 trilhões, né, de dólares. E a Bolsa Brasileira está aqui embaixo, se a gente for ver, está aqui 1,12 trilhões de dólares. Então, foi daqui que eu peguei aqueles números, para você ter a perspectiva, né, de investir. A seguir, a gente vai ficar com os comparativos das empresas, mas antes o jabazinho, investindo na terra do Tio Sam, o curso completo aqui, 63 aulas, 5 horas, criadas por mim. Você vai aprender tudo que você precisa para investir no exterior. Pouca gente fez, viu, gente? Não é muita gente que fez o curso, não. Não conheço esses dois, mas aqui o Igor comentou, excelente custo-benefício. E o segundo, Elano, excelente curso, ajudou bastante na análise de estoques e REITs, tá? Então, aí, se quiser fazer um curso que vai te ensinar tudo que você precisa para investir no exterior, para não ter mais desculpa, R$51 só, é só procurar o Investindo na Terra do Tio Sam lá no Hotmart ou escrever no próprio Google, que você já vai abrir aqui a página de comprar e você vai poder acessar todo o curso. Fique agora com os comparativos que eu fiz para mostrar a diferença e a importância de começar a investir no exterior. Turma, na segunda etapa do vídeo, como todo vídeo aqui do canal, a gente vai entrar nos números, né? Vai provar o que a gente estava querendo dizer. Conceitualmente, a gente quer mostrar nesse vídeo a importância de você estar com um pé no maior mercado global do mundo, né? Que é os Estados Unidos, onde as empresas elas atuam mundialmente. Então vocês vão ver claramente a importância disso. Então é pensar como sócio, né? Se a gente pode ser sócio das maiores empresas do mundo, por que a gente não vai dar esse passo? Por que a gente não vai pôr o pé nesse mercado, né? Atuar nos maiores países do mundo, nas maiores localidades do mundo, as empresas que têm e prestam os melhores serviços. Então vamos comparar aqui a primeira empresa do setor de varejo eletrônico, né? Então a gente vai pegar a maior do Brasil, a Magazine Luiza, que sim é uma ótima empresa. Você pode investir, por exemplo, no Magazine Luiza, não tem problema nenhum você investir em Magazine Luiza. Não é que você só tem que investir no mercado americano, mas só para vocês terem ordem de grandeza. Vamos pegar 2020, a gente está falando Magazine Luiza, teve uma receita líquida, né, e aqui é em reais, de 29,1 bilhões de reais. É muito dinheiro, certo? Agora vamos ver a Amazon, que seria a empresa aí do mesmo segmento lá nos Estados Unidos. A Amazon teve uma receita de 386 bilhões de dólares. Isso aqui, gente, ultrapassa a casa do 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Ou seja, a Magazine Luiza vezes 70 vezes, 80 vezes a Magazine Luiza. É o que vale, né, o que consegue de receita a Amazon. Quando a gente vem para o lucro aqui, vamos pegar até o maior lucro aqui da Magazine Luiza, que foi em 2019, de 922 milhões de reais. Vamos ver o da Amazon. O lucro da Amazon é de 21,3 bilhões de dólares. Então a gente está falando de nem 1 bilhão de reais versus 21 bilhões de dólares, né?
assim, é uma monstruosidade o que a empresa, né, faz dinheiro e o quantas vezes ela é maior do que a empresa brasileira. Gente, não estou falando para não investir mais uma vez no mercado brasileiro, é para investir. O que eu estou querendo mostrar é a importância de você, o quanto antes, pensar em também investir em empresas no exterior. Então, até a segunda aí comparação que a gente vai fazer de alguns setores aqui para você ter essa percepção. Turma, vamos pegar um outro comparativo agora do setor bancário. A maior empresa bancária, né, do setor no Brasil, o Itaú, versus o JP Morgan, um banco mundialmente conhecido. Então, tudo isso é para vocês terem noção, escala, né, de tamanho de mercado. O Itaú, mais uma vez, ótimo banco, ótimos resultados, disparado, muito, muito bom mesmo, né, aqui no Brasil. A gente está falando de uma receita aqui da empresa, né, do banco, de 173 bilhões de reais, uma monstruosidade de receita. Mas vamos ver o JP Morgan, como que fica, né? A gente está falando de 119 bilhões de dólares, né? Então quase 5 vezes aí, pouquinho mais de 5 vezes o tamanho da receita. Então, de receita, o JP Morgan faz 5 vezes o que Itaú faz. Lucro líquido, a gente vê, vamos pegar o melhor ano aqui do Itaú, em 2019, 27 bilhões de reais de lucro, né? Vamos para o JP Morgan, quanto que ele fez aí em 2020? 29 bilhões de dólares, né? Mais uma vez, mais de 5 vezes o resultado do Itaú. E outra coisa interessante, né? Como lá o mercado a gente consegue recuperar mais, o PCL é igual aqui o provisionamento brasileiro, né? O que é isso? É provisão para devedores duvidosos, ou seja, quanto que o banco espera de dinheiro que ele vai perder, que ele, né, já considera como derrota. Então a gente vê aqui números todos acima de 50%, né? O PDD sobre lucro líquido. Então o banco comparado o PDD com o lucro líquido dele, todos acima de 50%, porque o mercado brasileiro é mais difícil. E lá fora, todos abaixo aqui de 50%, bastante abaixo, né? Só no último ano, por conta da situação atual que a gente vive no mundo inteiro, aqui, né, fez 60% em 2020, mas mesmo assim, comparando o mesmo ano, teve 199%, né? Então, o banco perdeu quase 2 vezes o valor do lucro líquido dele para, né, maus pagadores, digamos assim. Enquanto o JP Morgan ficou em 60% mesmo nesse ano de 2020, que teve tudo isso aí afetando, né, o mercado. Então, mais uma vez, para te dar mais uma noção de tamanho, agora só falta mais um comparativo. E por último, então, vamos comparar duas empresas de soluções de software, né? Basicamente, aí a solução maior dessas duas empresas é o ERP de muitas companhias. A TOTUS domina o mercado brasileiro, acho que até na América Latina ela é a mais utilizada, né? Mas a gente vai comparar com uma empresa, a SAP, que é mundial. Então vamos ver os números da TOTUS versus os números da SAP, né? Que é uma empresa alemã que você consegue investir estando lá nos Estados Unidos. Então, receita aqui da TOTUS, a gente está falando na casa dos 2,5 bilhões de reais, ótima empresa. Lucro líquido na casa dos 295 milhões de reais. Vamos ver a SAP, né? Empresa alemã. A receita, a gente já está falando de 33 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de 2,5 bilhões de reais versus 33 bilhões de dólares. Então, gigantesca a diferença, né? A gente está falando aqui na casa dos 150 bilhões de reais, então seria mais de um pouquinho, entre 80 vezes o tamanho. A SAP é 80 vezes maior do que a TOTUS nos dias de hoje, né? E o lucro líquido, 295 milhões de reais a TOTUS versus 6,2 bilhões de dólares da SAP, né? Então, o intuito aí do vídeo é mostrar a importância de você começar a ser sócio também de empresas que atuam globalmente, né? A diferença de tamanho de mercado é gigantesca. Elas podem e devem atuar, essas empresas, mundialmente, né? No Brasil, também nada impede dessas empresas atuarem mundialmente. A gente vê algumas empresas caminhando para isso, né? Tentando batalhar, mas o mercado americano, como você pode comprovar, né? É o maior mercado do mundo, é a maior bolsa, né, do mundo inteiro. E vale a pena você também estar com um pezinho nesse mercado. Então esse é o intuito do vídeo hoje, que você compreenda que sim,
você obviamente tem que investir no Brasil, tem ótimas opções aqui, mas que também já tem que começar a pensar a colocar um pezinho no exterior para ter diversificação e poder ser sócio de ótimas empresas que atuam globalmente. Então, esse era o conceito que eu queria passar para vocês hoje nesse domingão. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.